pessoal, aqui é a Josiane. Hoje eu vim compartilhar com vocês um dos insights que eu tive com o livro Os 12 Passos para o Cultivarismo, da russa Victoria Boltenko. E por que eu escolhi trazer esse livro aqui para o canal? Porque ele é sem dúvida um dos melhores e mais completos que eu já li sobre a transição para a alimentação viva. Ele fala da experiência da autora e da sua família que vivem o crudivorismo há anos, mas também traz um conhecimento científico sobre o porquê essa é considerada a forma mais natural e poderosa de se alimentar, além de esclarecer o problema vício em alimentos. Mas antes, deixa eu te contar por que esse tema é tão importante para mim. Eu tô vivendo um projeto agora chamado 100% Vivo, onde eu tô seguindo um protocolo com sucos detox e alimentação viva, mas eu não comecei do zero agora. Eu já me experimentei outras vezes na transição alimentar, em jejuns prolongados, e esse livro chegou justamente nesse momento, me trazendo respostas para algo que sempre me incomodou. Por que eu não consegui ter sucesso nas tentativas anteriores? E uma das respostas que tá logo no começo do livro é que nós somos viciados em alimentos cozidos. E entender isso mudou tudo para mim. A Victoria Boltenko, ela começa enfatizando sobre o porquê essa é a melhor alimentação para o ser humano e a resposta está nas enzimas dos alimentos vivos. As enzimas são energia, enzimas são vida. Ela dá um exemplo da amêndoa crua e da amêndoa assada. Se você plantar uma amêndoa assada, ela vai se desintegrar no solo. Já a amêndoa crua, ela segue cheia de vida, de potencial para criar uma árvore linda, com potencial de produzir milhares de amêndoas. Os cientistas podem até dizer que uma e outra têm os mesmos minerais, cálcio, magnésio, zinco, mas só a crua tem enzima, só a crua tem vida dentro dela. Quando nós comemos um alimento vivo, ou seja, cru, ele está cheio de enzimas. E são elas que vão dar suporte à digestão e ainda trabalham como se fosse uma caixinha de ferramenta no nosso corpo, ajudando a cuidar de onde precisa. A digestão vai ser muito mais simples, fluida, rápida. Já quando nós comemos um alimento cozido, o nosso corpo ele tem que usar as próprias enzimas que o nosso corpo produz, que servem para cuidar das nossas funções vitais, como limpar o fígado, em eliminar toxinas e proteger contra tumores, enfim. Só para digerir aquilo. E pior, as enzimas elas vão embora junto com o resíduo da digestão. Então nós perdemos essas enzimas que o nosso corpo produz. Ela cita o Dr. Edward Howell, um dos maiores nomes dos estudos das enzimas. E ele diz que um americano médio, aos 40 anos, que passou a vida comendo alimentos cozidos, tem apenas 30% do seu estoque enzimático no corpo. Só que a gente gasta 75% de energia para desintoxicar o corpo. Então, por causa disso, nós ficamos vulneráveis às doenças, também ficamos menos sensíveis com relação aos outros e a nós mesmos. Ou seja, nós podemos falar, andar, pensar, caminhar, mas nunca sobreviver saudavelmente e espiritualmente. A boa notícia, diz ali no livro, é que com apenas 30% dessas enzimas, a gente pode prolongar nossa vida se a gente adotar o crudivorismo, deixando o corpo se autopurificar. E segundo o Dr. Howell, ele diz que todo mundo tem um potencial fixo de enzimas e que eles não podem ser reconstituídos. Um outro conhecimento riquíssimo e transformador que a autora traz no livro vem com os estudos do Dr. Bernard Jensen. É um dos clínicos nutricionistas mais renomados da área naturalista. Segundo Jensen, quando sentimos desejos por determinados alimentos vivos, como frutas e vegetais crus, isso não é à toa. Trata-se de uma resposta intuitiva do nosso corpo, uma espécie de sabedoria interior que nos orienta, mostrando exatamente aquilo que precisamos para nos curar. O desejo por um alimento vivo pode ser um próprio remédio que o corpo está pedindo para se curar. Mas estamos falando de alimentos vivos, crus, orgânicos. Não confunda com bolacha, miojo, refrigerante, fast food, porque esse tipo de vontade não vem da nossa essência. Vem muitas vezes de vermes, parasitas que habitam o nosso corpo e que manipulam as nossas decisões, emitindo realmente sinais cerebrais e vontades compulsivas. E essa é uma outra coisa que a alimentação viva também ajuda a resolver, porque elimina esses micro-organismos oportunistas. Um corpo alcalino, ele se torna um ambiente hostil para eles. A alimentação deles normalmente é açúcares, amido e proteína animal, que é a base da alimentação cotidiana das pessoas. A autora do livro, ela compartilha um episódio da sua própria jornada. Ela conta que na época que ela escreveu o livro, ela estava com 60 quilos acima do peso. E uma coisa curiosa aconteceu. Ela começou a sentir um desejo muito forte por abacate. Era tão intenso que ela chegou a comer 8 abacates por dia. E sabe o que aconteceu?
ela começou a perder peso muito rápido, porque as enzimas naturais de gordura crua do abacate penetraram nos depósitos de gordura acumulada, quebrando essas moléculas e ajudando o corpo a eliminar as toxinas do excesso de gordura. Isso foi algo impressionante. E outro relato incrível que ela conta sobre os filhos dela. O filho dela, Sergei, ele estava sentindo uma vontade imensa de comer manga e uva. Ela comprava e ele queria ainda mais. E a sua filha, Valia, sentia muita vontade por figo e azeitona. E aí, curiosa, ela levou esses casos para o Dr. Bernard Jensen e perguntou para o meu filho, Sergei, que tem diabetes, ele deveria comer qual tipo de fruta para ajudar na sua cura. E o doutor consultou o próprio livro e respondeu: manga e uva. São as melhores frutas para o quadro dele. E ela perguntou sobre a Valia, que sofria de asma, e a resposta: figo e azeitona. As mesmas frutas que as crianças pediam espontaneamente eram as que curariam exatamente aquilo que elas tinham. Isso reforça o que o Dr. Jensen ensina, que o corpo sabe exatamente o que ele precisa. Uma das partes mais impactantes do livro é quando a autora fala do muco no intestino. Inclusive, foi justamente por esse trecho que despertou em mim a urgência de iniciar meu processo de 90 dias. O que é o muco? Ele é uma adaptação de defesa do que o corpo cria como resposta ao consumo constante de alimentos cozidos e processados. Ele vai funcionar como um filtro protetor que reveste toda a superfície do nosso sistema digestivo, desde a língua até o intestino, com o objetivo de proteger o sangue das toxinas desses alimentos. Quando esse muco está em excesso ou muito denso, ele começa a prejudicar a absorção dos nutrientes. Com o tempo, esse revestimento ele vai engrossando, ele vai endurecendo e o resultado prático disso é a deficiência nutricional severa, gerando fome constante e compulsão alimentar. A Victoria Boltenko mesmo, ela relata que no auge da sua compulsão, ela levantava da mesa e já estava com fome. O seu corpo estava coberto de muco e não assimilava quase nada do que ela comia. A chave está numa tabela que ela compartilha no livro, revelando o impacto direto do alimento cozido na absorção real dos nutrientes. Olha só, a percentagem então de alimentos crus versus alimentos cozidos e a percentagem de assimilação. 5% de alimentos crus, quando você vai, por exemplo, comer um lanche no McDonald's, você tem lá um tomate e uma salada. Aquilo ali é como se você estivesse absorvendo então 5% de alimentos crus e dessa absorção vai ser 0,3%. 10% contra 90% de cozidos, 0,6%. 25% de alimentos crus para 75% de alimentos cozidos, você tem 0,1% de absorção. 50-50, você tem 0,3%. Se você está com 75% de alimentos crus, você já é quase um vegano, né? Você se alimenta com bastante frutas, vegetais e apenas 25% de alimentos cozidos, você tem 1% de absorção. De tudo que você come, você tem 1% de absorção. 75% a pessoa já tem uma pele melhor, um sono melhor, um intestino melhor, tudo está funcionando melhor. E isso aqui é o mais interessante, né? 99% de alimentos crus para 1% de alimento cozido, você tem 3% de absorção. Sendo que 100% de alimentos crus para 0% de alimento cozido, você tem 30% de absorção. Olha a diferença discrepante. Então, o salto de 3% para 30%, quando se elimina completamente o alimento cozido, é a verdadeira virada de chave. Por que a maioria das pessoas não conseguem mudar, né? A autora ela conta que no centro onde as pessoas iam para curar de doenças graves com alimentação viva, muitas tinham até regressão da doença, elas ficavam algumas semanas lá, aprendiam receitas, experimentavam os benefícios disso, mas depois de um tempo apenas 1% delas permanecia na dieta quando voltava para casa. As pessoas, mesmo vendo os resultados, elas não conseguiam sustentar o novo estilo de vida. Foi aí que ela percebeu, depois de muitas pesquisas, que não é falta de força de vontade, é vício. O maior problema do vício em alimentos cozidos é que ele é sutil, legalizado e incentivado. Ele está presente na infância, nos comerciais, nas festas, na cultura familiar. Ele é muito mais difícil do que romper outros vícios, porque ele é socialmente aceito, ele está em todo lugar, ele é usado como muleta emocional e por isso muitas pessoas tentam, mas pouquíssimas permanecem 100% crudívoras. Até mesmo os instrutores, com os nomes mais conhecidos do crudivorismo segundo ela, admitiam não serem 100% crudívoros. Então, como romper o vício? A autora ela entende que para romper com esse ciclo não basta a força de vontade, é preciso um processo estruturado, por isso ela propõe os 12 passos para o crudivorismo e que ela compartilha
compartilha nesse livro. O primeiro passo, ele vai te dar o poder necessário para a realização dos outros passos. É o passo mais importante. Admito ter perdido o controle sobre o meu hábito de comer alimentos cozidos. Aqui, ela fala da importância da gente compreender a necessidade de admitir, porque existem duas formas de você se livrar de um vício, segundo ela. Ou você se livra de um vício pela força de vontade, mas isso é raridade, apenas 1% das pessoas conseguem. Ela diz que essa força de vontade não te segura, porque num momento como depressão, chateação, tristeza, você volta para o alimento cozido. Ou para o vício que for. Existe uma outra forma de se livrar de um vício que não depende da força de vontade. É quando acontece, sabe aquele estalo? Sabe aquele momento em que muda algo dentro de você, um clique interno. E o mais interessante é que esse estalo não exige que você esteja num estado extremo de sofrimento, como uma doença já instalada. Ela pode surgir em diferentes níveis de dor, frustração ou até mesmo num simples momento de lucidez. Mas esse estalo ele só acontece quando existe o poder de admitir. Ou seja, só quando você reconhece com sinceridade que você tem um problema é que você abre a possibilidade de uma transformação. Esse reconhecimento ele é essencial e sem ele é impossível seguir os próximos passos. Por isso, o primeiro é o mais importante de todos. Segundo passo, acredito que a dieta vegetariana de alimentos crus é a dieta natural para o ser humano. Esse passo ele vai exigir uma compreensão mais científica e prática. Você precisa entender de forma clara e racional por que esses alimentos são mais saudáveis e nutritivos para você. Sem essa clareza, provavelmente você vai retroceder em algum momento, porque essa mudança não é fácil. Você vai ouvir muita coisa também. Então, só quando você entende com profundidade o motivo, os benefícios reais, para onde essa escolha vai te levar, é que você ganha força para continuar. Terceiro passo: adquirir os conhecimentos práticos e os utensílios necessários para preparar receitas vivas. Aqui a autora destaca a importância de aprender receitas básicas, de explorar o universo gourmet da alimentação viva. Ela explica que após cerca de 1 ano e meio, esse estilo de vida com relação à comida muda profundamente, né? Com o tempo mesmo ela passou a consumir menos e preferir alimentos mais na forma natural. Mas no início, a transição ela exige mais criatividade e prazer, porque estamos culturalmente condicionados a associar a comida com conforto, recompensa e prazer emocional. Quarto passo: devo viver em harmonia com as pessoas que consomem alimentos cozidos. Esse passo ele é essencial porque muitas pessoas elas enfrentam resistência com a família, amigos, quando iniciam uma mudança alimentar. Ela propõe uma reflexão. Como você se sente quando alguém te diz o que você deve fazer? A maioria de nós reage mal. Nós sentimos irritados, ressentidos, como se a pessoa estivesse querendo controlar a gente, nos julgar. Mesmo que em alguns casos a pessoa esteja tentando realmente ajudar. Por isso, a chave aqui é respeito e amor. Ao adotar uma alimentação viva, evite impor a sua escolha aos outros. Não critique, não julgue, não tente converter ninguém à força. Uma abordagem simples e amorosa pode fazer toda a diferença. Ela deu um exemplo. Quinto passo: devo me manter afastado das tentações. Nesse caso, ela explica a diferença entre desejo e tentação. Desejo aquilo que você quer, mas que não te causa prejuízo quando você se satisfaz daquilo. Já a tentação, por outro lado, é algo que te promete prazer imediato, mas traz consequências negativas no futuro. Então, ela enfatiza que durante a transição viva, é essencial você aprender a identificar como lidar com essas tentações. E existem as evitáveis e as inevitáveis, né? As tentações inevitáveis é, por exemplo, trabalhar ao lado de uma padaria, ou você morar com pessoas que cozinham em casa, sentir cheiros constantes de alimentos cozidos. Essas são mais difíceis de evitar, mas precisam ser enfrentadas com paciência. Já as evitáveis, como ir a festas, manter alimentos tentadores em casa ou frequentar certos ambientes sociais, devem ser evitadas ao máximo, especialmente nos 2 primeiros meses de transição, que segundo ela são os mais desafiadores. Esse é o tempo crucial para que o corpo e a mente se adaptem a esse novo estilo de vida. Ela comenta que com o tempo a tentação ela perde a força. Por exemplo, no caso dela, depois de 2 meses, não sentia mais desejo pelo cheiro daqueles cafés ou de comidas cozidas. Sexto passo: devo procurar um apoio. Ter apoio é essencial durante a transição da alimentação viva. Segundo ela, sua mente ela não vai vacilar tanto quanto se você estivesse sozinho. Ou seja, contar com alguém que esteja trilhando o mesmo caminho, isso vai diminuir muito as chances de recaída e aumenta a sua força interior. Ela recomenda compartilhar pelo menos uma vez ao dia uma refeição com um companheiro de apoio, ajuda a estabilizar a pessoa emocionalmente. No meu caso, eu não tenho ninguém próximo que siga a alimentação crudívora, então eu criei uma alternativa e compartilhei publicamente o meu compromisso no Instagram do projeto 100% Vivo. Houve dias no início que a vontade de
realmente bateu forte, assim, né? Teve um dia que eu abri a geladeira e pensei, eu bem que podia parar hoje e começar amanhã de novo, né? Mas o fato de eu ter me comprometido publicamente fez eu continuar. Então esse passo pra mim, ele tá sendo realmente decisivo. Sétimo passo. Devo encontrar atividades de diversão alternativas. Uma das reflexões mais impactantes, né, nesse livro é perceber o quanto a nossa rotina ela gira em torno da comida. A gente vive de uma refeição para outra. E ela mostra ali que isso muda completamente com o tempo. Em poucas semanas, o seu consumo de comida vai diminuir, a vida para de girar em torno da próxima refeição. Ela conta que, com o tempo, passou a se alimentar 2 vezes ao dia e, mais do que isso, o corpo começa a precisar menos de sono e, comendo menos, dormindo menos, você ganha mais tempo, energia e dinheiro. São 3 verdadeiros tesouros que agora precisam de novos destinos. Então você pode voltar a sonhar com atividades que você ama, retomar um hobby, um projeto, um talento, buscar um novo aprendizado. Oitavo passo. Devo permitir que meu eu superior conduza a minha vida. Ela diz que nós nascemos conectados ao nosso eu superior, mas à medida que a gente cresce e aprendemos a nos comportar como, não como nos sentimos, mas como esperam que a gente se sinta ou se comporte, e sem perceber nós assumimos uma outra identidade, né? Uma personalidade materialista. Ela é eficiente, ela dá certo no mundo lá fora, mas existe algo que ela nunca é capaz de nos dar, a felicidade. E quando a gente é conduzido por essa personalidade materialista, nós nos tornamos orientados pelo prazer. O prazer é uma emoção de curto prazo, enquanto a felicidade, por outro lado, é um sentimento espiritual de bem-estar permanente. E é aqui que ela nos convida a uma busca de uma reconexão com o nosso eu superior. Então a gente buscar mais contato com a natureza, jejuns também é muito interessante, silêncio, respiração, escuta interior, brincar com as crianças, enfim. Quanto mais você se deixa guiar por esse eu espiritual, mais paz você sente, mais inteireza, mais sentido e com certeza mais felicidade. Nono passo. Fazer um inventário dos reais motivos que me levam a procurar conforto nos alimentos cozidos. Isso aqui é muito importante, né? Esse passo convida você a olhar para dentro com honestidade. Aqui é onde a gente consegue perceber que a comida não é só comida. Ela ocupa um lugar de algo mais profundo e emocional. Isso é mais comum do que parece. A gente usa a comida para compensar um cansaço, para fugir de algo que nós precisamos fazer, para aliviar uma solidão, para anestesiar a tristeza ou tédio, para encontrar um prazer rápido quando falta uma alegria verdadeira e de outras emoções negativas. Então a gente volta para aquilo que nos dá prazer. E é só quando nós reconhecemos os reais motivos desse comportamento é que podemos começar a mudar. Quando sabemos o que nos leva até determinado alimento, conseguimos parar de agir no piloto automático e passar a fazer escolhas conscientes. 10º passo. Devo seguir a minha intuição. Esse passo é para mim um dos mais profundos, foi um verdadeiro despertar. A intuição é como uma bússola divina, é Deus falando com a gente. No livro, a Victoria Boltenco, ela diferencia conhecimento de intuição. O conhecimento é informação processada. A intuição é a sabedoria, ela é pura, ela é instintiva, ela é viva, ela vem de dentro e ela nos protege. Ela é o nosso instinto natural de sobrevivência e de conexão com o todo. Quando nós nos desconectamos dela, nós começamos a viver pelo padrão dos outros e não pelo que nós sentimos de verdade. Se nós confiássemos na nossa intuição, nós confiaríamos no que o nosso corpo está dizendo, porque o nosso corpo fala com a gente o tempo todo através de diferentes sensações. A nossa responsabilidade é satisfazer as necessidades do nosso corpo. Quando ele pede descanso, água, uma certa fruta, silêncio, é nossa responsabilidade escutar. E quanto mais nós seguimos essa intuição, mais nós andamos em harmonia com o corpo, com a natureza, com a vida. Passo 11. Através da clareza, obterei felicidade. Esse passo é consequência natural do anterior. Quanto mais nós escutamos a nossa intuição, mais nós percebemos que muito daquilo que a gente acreditava não faz sentido. Muitas crenças vão parecer falsas e aí surge o lugar da clareza. E ele é o melhor presente que nós podemos receber. O conhecimento nunca vai substituir a clareza. A clareza é um estado da mente que nós podemos ver os eventos da vida como eles realmente são, sem distorções do conhecimento. A clareza começa quando nós começamos a seguir a nossa intuição. E com essa clareza vem a felicidade verdadeira, que não depende dos prazeres passageiros. Passo 12. Devo apoiar outras pessoas que adotaram o crudivorismo. Se você chegou até aqui, você está mais forte. Agora é hora de compartilhar com paciência, gentileza e amor. O melhor jeito de apoiar alguém nesse caminho é sendo exemplo vivo de transformação. Cuidar da sua saúde, da sua energia. Mostre que o crudivorismo pode ser lindo, saboroso, vibrante. Traga pratos bonitos, coloridos, criativos. Nada de folha de couve numa tigela ou salada de fruta. Celebre a comida viva com beleza, alegria, porque a maior alegria de quem vive
isso é ver os outros despertando também. É isso, esse livro pra mim foi um divisor de águas, me ajudou muito a entender passos importantes, né, do que a gente deve seguir. Alguns passos pra mim, como eu falei, foram essenciais e é isso, espero ter contribuído um pouquinho e fico por aqui então, até a próxima.